E pô, quando é que você começou essa brincadeira aí de digital? Comecei como operador, trabalhando com no operacional, em 30 anos atrás, 1993, 94. Depois eu passei um período que eu fui convidado para dar aula na pós-graduação da COP, e aí no ano seguinte, eu e o Marcos, que ele me convidou, no ano seguinte a gente fez um livro, Conhecimento em Rede. E aí, a partir daí, eu saí, né, da ideia de ajudar as pessoas a usar o digital para ajudar as pessoas a entender o mundo digital para poder lidar com ele. Aí comecei a virar a passagem para disseminador, como professor, e depois como conceituador, que é o que eu estou trabalhando agora. E aí você vai dizer, beleza, e aí o que você quer dizer com isso? Quer dizer com isso o seguinte, vamos lá. O que eu aprendi? Qual é o filé mignon do filé mignon do filé mignon? Se vocês me perguntarem assim, descendo o elevador, quem chega para mim e pergunta, vem cá, meu irmãozinho, fala logo aí para mim, por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender esse cenário atual? E aí eu vou responder, porque a ciência social está em crise. A ciência social, ela é a referência para a gente poder entender a sociedade. Ela é a mãe de todas as outras ciências. As pessoas não entendem isso. Eu estou lendo aí os psicólogos, né, que estão tentando entender a dificuldade do Sapiens de desenvolver talento, o problema do gerenciamento emocional, a galera que está trazendo o Ikigai de volta, a galera que traz os estoicos de volta. Mas qual é o epicentro de tudo? A ciência social explica as bases da sociedade. E a ciência social, que é assim, digamos assim, eu faço aquela imagem assim, a entrada de todas as salas, tem lá aquele, no fundo a sala da educação, a sala da economia, a sala da psicologia, a sala da administração. Você só entra na sala da administração depois que você passa pelo hall da ciência social. Que a primeira coisa que você tem que falar é o seguinte: quem é o Sapiens? Qual é a característica do Sapiens? O que o Sapiens é diferente das outras espécies? O que a gente é único, diferente das demais? E como é que nós avançamos na história? Quais são as características que a gente avança na história? Respondidas essas questões, aí você vai dizer, bom, então agora vamos pensar em como a gente educa e aprende. E aí vamos falar de educação. Agora vamos pensar em gerenciamento da nossa sobrevivência. Aí nós vamos falar de administração. Agora vamos falar das dificuldades, dos problemas emocionais que o Sapiens tem. Aí vamos falar da psicologia. Mas isso aí você só pode falar isso depois de você responder essas primeiras perguntas. E essas respostas que a gente tem para essas primeiras perguntas, conforme nos ensinou Thomas Kuhn, elas estão erradas. Os paradigmas estruturais da ciência social estão errados. Enquanto a gente não fizer a revisão dos paradigmas das ciências sociais, da ciência social, não adianta você ir para as ciências sociais. Você vai tatear, você vai sentir, você vai perceber, você vai intuir. Tudo bem, é assim que, na verdade, é assim que o modelo americano trabalha. É o modo empírico, é o modo indutivista. Você vai trabalhando, mas você não consegue explicar direito. Você não consegue ver o cenário geral. É aquela ideia dos cegos dos elefantes. Todo mundo está tocando num pedaço, mas ninguém está conseguindo ver o todo. Quem é que dá a solução para esse? Inicia a conversa da crise da ciência social? Marshall McLuhan, que há 70 anos atrás falou, quando muda a mídia, muda a sociedade. No momento que ele falou isso, ele destruiu a ciência social 1.0. Ele não falou que estava destruindo. Mas a gente agora, de longe, dá para dizer isso. Ele simplesmente disse, olha, o motor da história que a gente está pensando que existe está errado. O motor da história começa com a mídia. É a mídia que modifica a sociedade. E aí vem o Pierre Levy, faz o estudo mostrando a chegada da oralidade, a chegada da escrita, faz a síntese do McLuhan. E a gente, em cima disso, o que a gente fez? Bom, já que a gente muda a mídia, por que mudar? Porque aumenta a população.
E por que, que a gente então faz a revolução de mídia como consequência? A gente então faz a consequência, qual é a consequência? A gente muda o modelo de sobrevivência para poder fazer um ajuste entre o novo patamar demográfico com um novo ambiente de sobrevivência. A gente dá uma complementada nesse processo. Então, essa é a ciência social 2.0, que a gente está preferindo chamar de ciência da inovação. Então, enquanto a gente não fizer essa revisão, enquanto a gente não recomeçar a conversa sobre a sociedade, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, a gente tem uma crise da ciência social. Estou falando isso, né, pelos insights que eu estou tendo, né, não é só do livro que a gente está analisando essa semana, o livro da Angela Duckworth, Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança. A gente já tinha lido esse livro e voltou, está relendo, né, bimodalizando o livro, tem coisas interessantes, né? E a sequência da leitura vai mostrando o quanto as pessoas estão carentes da ciência social 2.0. A gente consegue ver parte e não vê o todo. Aí eu botei Houston, nós temos um problema. A gente precisa começar a trabalhar na ciência social 2.0. E aí a gente vai entender que a gente tem que sempre entender o ambiente civilizacional em 3 etapas. A gente tem renascenças, como a gente está vivendo hoje, uma renascença em que a gente está recriando a civilização, passando da civilização 1.0 para 2.0. É a maior revolução da história dos sapiens, em que a gente está abandonando a gestão e indo para a curadoria, saindo do modelo lobo para o modelo formiga. Isso tudo está explicado no livro Civilização 2.0, que a gente lançou ano passado, e a gente agora está indo para a renascença. E nessa renascença, o que acontece? A gente vai resgatar paradigmas existenciais. O que são paradigmas existenciais, Nepô? São formas de sentir, pensar e de agir que são disseminadas na sociedade e guiam a formatação básica obrigatória das pessoas. Então, quando a gente diz assim, o modo americano, né? o American Way of Life, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um paradigma existencial que vai colocar as pessoas naquela linha. Quando a gente fala do Ikigai no Japão, que aquelas regiões abraçaram o Ikigai, aquilo ali são paradigmas existenciais, ou se vocês quiserem, no popular, filosofia de vida, que aquilo ali é disseminado pelas famílias, pela escola, pela mídia, e aquilo ali passa a ser as referências das pessoas. Hegemonicamente, a maior parte das pessoas, sem perceber, sem sentir, estão sendo levadas por aqueles paradigmas existenciais. E aí esses paradigmas existenciais, eles variam, né, regionalmente e na civilização. Aí eu botei aqui, por exemplo, fiz aqui uma tabelinha, né, e aí eu coloquei que esses paradigmas eles podem ser mais empreendedores ou menos empreendedores, mais proativos, menos proativos, mais singularizadores e menos singularizadores. Aí fiz uma comparação. Se você pegar o Ikigai do Japão, que algumas regiões do Japão se utilizam, e por causa disso elas conseguem ter taxas de felicidade maior e taxas de longevidade maior, e o que aparece aí, então, é que paradigmas existenciais mais empreendedores, mais proativistas e mais singularizadores fazem melhor para o ser humano do que os outros. Aí quando a gente olha para os Estados Unidos têm, né, como paradigma existencial, ele é empreendedor, ele é proativo, mas não é singularizador. Ele está indo na direção do eu quero ter sucesso para mostrar para os outros. Então ele não é singularizador. O Ikigai já tem o singularizador. E aqui no Brasil, infelizmente, né, o paradigma existencial corrente aqui, ele é menos empreendedor, menos proativo e menos singularizador. E aí essa é uma batalha que a gente tem enquanto país. Então a gente vai nessa direção entender que toda a batalha que está havendo hoje desse movimento na psicologia, questionando uma série de coisas e tal, e aí você pega aqui a Ângela,
ela está questionando, né, as questões que estão embasadas nos paradigmas existenciais, que são da civilização 1.0 e que tem algumas coisas que são estruturais no ser humano. E aí vamos entrar na Ângela. Temos um aprendizado diamante aqui do que ela fala. Olha o que ela diz, abro aspas para ela. O que o talento nos proporciona é a capacidade de aprender coisas de modo relativamente rápido e fácil. Vou repetir que é importante. O que o talento nos proporciona é a capacidade de aprender coisas de modo relativamente rápido e fácil. E o que isso aqui tem de importante para a gente? Quando a gente está falando em tapete de Aladim, está falando de procurar o seu Ikigai, procurar a sua vocação. Olha só, no momento em que você sentir facilidade de aprender determinada coisa, ali está a sua vocação. Pode ser várias atividades. Profissional, você pode ter um hobby, tocar flauta, tocar violão. Eu, por exemplo, tentei tocar violão, não consegui. E a flauta eu tive muita facilidade, aí eu fui para a flauta. Não sei como explicar isso, mas eu simplesmente na flauta conseguia tocar com mais facilidade. Fui para a flauta. Então, é isso que eu não sabia disso. Estou aprendendo com ela. E estou incorporando isso dentro da nossa visão bimodal. Ou seja, qual é a referência? Se você aprende rápido, você está chegando perto da sua vocação. Seu cérebro sente mais facilidade em fazer e aprender e também gera energias positivas, aumentando a sua taxa do bom TRC. O que é o bom TRC? Né? Bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Então você vai aumentando. Outra coisa que eu achei boa aqui na Ângela, para a gente incorporar, é a questão de tirar meu corpo fora. E aí a gente tem, né? A gente falou disso essa semana, sobre o sangue azul. Quando a gente tem centralização, a gente tem, e aí a gente vai nessa ideia, né, do QI. Inclusive tem aqui uma das partes do livro que o pessoal nos Estados Unidos, na escola, quem tinha QI mais alto sentava em lugares especiais. Então, o questionamento da inteligência que vem da pedra, que vem de dentro, que é imutável. São as castas na Índia, é o sangue azul dos reis. Então, aquilo ali cria a ideia de que aquele cara ali é especial, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, ele é especial porque ele é mais inteligente, ou porque ele tem talento, ou tal, blá, blá. E aí ela vai dizer, e aí é uma questão que eu acho que é estrutural no ser humano, independente da época, da fase, se está na centralização ou não, é que quando a gente vê uma pessoa que consegue determinada coisa, a nossa tendência, por uma questão meio aí de inveja, por uma questão de posicionamento, o que a gente fala? Ah, fulano é um gênio. Ela diz assim, quando não, abro aspas para a Ângela, quando não conseguimos ver com clareza como a experiência e o treinamento levaram uma pessoa a um nível de excelência que esteja nitidamente acima da média, nossa reação automática é declarar que essa pessoa tem um dom inato, é um gênio e tal. E aí ela vem no Nietzsche, ela vai citar o Nietzsche que também falou sobre isso, o abre aspas para o Nietzsche. Só não falem de dons e talentos inatos. Podemos nomear grandes homens de toda espécie que foram pouco dotados, mas adquiriram grandeza, tornaram-se gênios, como se diz. Todos tiveram a diligente seriedade do artesão, que primeiro aprende a construir perfeitamente as partes antes de ousar fazer um grande todo. Permitiram-se tempo para isso porque tinham mais prazer em fazer bem o pequeno e secundário do que o feito de um todo deslumbrante. Fecha aspas. Ou seja, a ideia da coisa é de que o esforço, e aí é a briga geral que a gente tem. E aqui nós estamos falando de uma questão que é inata dos sapiens, que não tem a ver que a centralização das mídias e depois, não. Isso aqui em todas as coisas. As pessoas dizem assim, ah, fulano, eu me lembro até que o Bernardinho falou uma coisa, né? Ela está jogando muito bem, né? Porque ela treinou toda semana. Então não é sorte. Aí a pessoa diz que é sorte, que diz que é gênio e tal, aí que questiona? Vai questionar o que o Goleman lá atrás, que a gente já colocou, vai questionar o QI,
ele vai falar de QE, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Que é o coeficiente emocional, é o controle emocional que a pessoa passa a ter. Está se questionando aqui a inteligência nata, está se questionando aqui o talento nato, ou seja, aquilo tudo ali são sementes que a gente tem que cuidar para que virem plantas e para que depois virem árvores, etc. Tal, né? Aí ela diz, é assim que a nossa vaidade, nosso amor próprio, favorece o culto ao gênio, né? E complementa, em outras palavras, mitologizar o talento nato nos livra da responsabilidade, faz com que possamos relaxar e aceitar o status quo. Depois a gente entra numa outra conversa, que é o papel do foco, que a gente vê aí direto nos inovadores pessoais 2.0, falando sobre essa questão do foco. Aí ela, na linha do Ikigai, ela vai dizer, abro aspas para a Ângela, focar em uma só atividade e aprimorá-la poderia trazer mais satisfação do que ser amador em várias coisas. Aí entra na ideia de que, para você poder ser excelente, para você poder ter êxito, você tem que construir um projeto de 10 mil horas, de 10 mil vasos. Aí ela diz, os primeiros 10 mil vasos são difíceis, mas depois vai ficando mais fácil. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Do talento para o êxito. Antes tem um padrão que eu achei interessante. Ela diz, depois de pensar durante mais de uma década sobre essa questão, às vezes sozinha, às vezes com colegas, enfim, publiquei um artigo no qual exponho duas equações simples como se caminha do talento para o êxito. E aí ela vai mostrar aqui que primeiro você tem que se esforçar para chegar na sua habilidade e depois você, dentro da habilidade, você tem que se esforçar para colocar essa habilidade para rodar. Então é a batalha para achar a sua vocação e depois então você caminhar na direção do desenvolvimento dela. Depois ela fala do reforço dos desafios pequenos e progressivos, passos pequenos, né? Estudos realizados com pessoas atualmente criativas revelam que elas, por vezes, procuram ativamente dificuldades e obstáculos para desenvolver suas habilidades ao máximo. E eu vou fechar com Galileu, que diz assim, aqueles que se aventurarem a avançar mais do que os outros e ir mais longe do que é permitido pelo conhecimento humano, não deve ser dissuadido pelas críticas ou obstáculos impostos por quem o cerca. E ainda deu tempo, ainda vou pegar o Woody Allen. 80% do sucesso na vida é dar as caras. Woody Allen. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, convidar vocês, nós estamos agora entrando no início da 12ª imersão da Bimodais, vamos completar no final de dezembro 7 anos, estamos desenvolvendo a inovação pessoal, essa etapa, vamos publicar o livro no final de setembro, Sapiens 2.0, como viver mais e melhor no mundo mais descentralizado, dinâmico e inovador. E eu estou querendo te convidar. Como é que funciona o processo? Você entrando agora, você vai pegar o final da 11ª imersão, mas vai pegar o mês e vai pagar 730. E vai ficar até o final de dezembro. Qual é a vantagem de estar dentro, ser um aluno? Qual é a vantagem de ser um aluno bimodal endógeno? Você recebe os áudios todos os dias, são todos os dias da semana áudios que a gente vai analisando os livros. Você participa de uma live na última quarta-feira do mês e a gente vai trabalhando e temos os grupos específicos, aí depende de cada um, do interesse, em que a gente acompanha e aprofunda fazendo mentorias com as pessoas. Qual é a grande vantagem de estar na Bimodais? É ter uma visão do digital muito forte e conseguir trabalhar dentro da inovação pessoal, que é o foco que a gente está tendo aqui agora, né, de uma maneira bem diferenciada. É isso. Se você tiver interesse, me manda um zap e a gente vai em frente. Tá bom?